O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, voltou a defender que a solução para sanar os percalços jurídicos causados pela crise de energia na região metropolitana de São Paulo é a saída da companhia Enel, responsável pelo setor. Na coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ele admitiu ter uma ação pronta contra a concessionária para ingressar na justiça, mas que vai aguardar o processo de caducidade do contrato. Vamos acompanhar então o que disse o governador Tarcísio de Freitas. E a agência tem que estar, porque é uma agência de Estado. Porque se, não, mas eu tenho que ter a manifestação técnica, eu tenho que ter isso, eu tenho que esperar aquilo para deliberar. Até quando? Até a gente ter o próximo evento. E ficar com 1,5 milhão de consumidores, 2 milhões de consumidores sem energia, levando 5, 6, 7 dias. Quem vai dar fim nisso? Aí não, a gente precisa de manifestações técnicas. Ok, quando o ministro esteve aqui, a gente entregou para ele todos os relatórios que nós fizemos, mostrando o acompanhamento que nós fizemos de todos os últimos casos. Nós mostramos a história disso. Desde 2023, a gente vem oficiando o Ministério e a agência sobre esse problema. E desde 2023 a gente está dizendo, esta empresa não dá conta, ela não vai conseguir, porque ela não conseguiu até agora. E tem uma coisa, ela não está a fim de conseguir, ela não quer conseguir, ela não tem vontade de conseguir. Porque quando você tem vontade, você faz. Não estão a fim de resolver o problema, estão jogando na inércia, esperando cair do céu uma renovação de contrato em 2028, que seria um deboche. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também veio a público para se manifestar sobre o assunto e afirmou que cobrou, ainda hoje, uma intervenção federal contra a Enel em São Paulo. Mota disse, abre aspas, estive em contato com os deputados Jonas Donizete e Baleia Rossi, que representam a bancada paulista da Câmara, em atendimento a uma solicitação do grupo que cobrou um posicionamento da casa em relação à má prestação do serviço de energia em São Paulo. Comunico que a Câmara dos Deputados enviou uma indicação ao Ministério de Minas e Energia para que haja uma intervenção no contrato com a empresa Enel. A maior cidade do país e sua população não podem continuar sofrendo com este descaso. Fecha aspas. Para nos ajudar a entender quais são os próximos passos nesse imbróglio, a gente conversa agora com o fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do SBT News. Com o anúncio da abertura do processo de caducidade do contrato com a Enel, existe alguma possibilidade ainda da concessionária recorrer dessa decisão? E outro ponto importante para entendermos, como com o passar dos dias e com a proporção que toda essa história está tomando, o interesse de outras empresas na concessão é inevitável. Quais são os requisitos para que uma concessionária possa ser cogitada a assumir uma possível nova concessão? Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. É um prazer estar aqui na SBT News conversando com vocês. Realmente, esse caso da Enel é um caso muito difícil, né, Marina? Porque um processo de caducidade ele é um processo simples, né? É um processo de longa duração. Você pode ter um prazo de 180 dias. Num processo de caducidade, o governo federal, a ANEEL, pode nomear um interventor, né? Esse interventor não vai ter condições de fazer também os investimentos necessários aí e nem vai poder melhorar tanta operação para se evitar problemas críticos como ocorreram nos últimos tempos e recorrentes, vamos dizer assim, de falta de energia em São Paulo, né? A questão toda é que realmente o governador Tarcísio aí tem razão de que não dá para você ter uma cidade como São Paulo sem energia elétrica durante 3, 4, 5 dias, né? Essa é a grande crítica que se faz à Enel. Evidentemente que um evento climático forte, como aconteceu recente do ciclone, é normal que você fique sem energia, mas não 3, 4, 5 dias. Então, provavelmente, está todo mundo falando que existe um problema de operação com a Enel. E quem tem que diagnosticar esse problema é a ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem instrumentos para isso. A multa já multou várias vezes e agora ela pode até, no limite, cassar a concessão. O Estado de São Paulo, nem o governador, nem o prefeito têm instrumentos para punir a Enel, que ele pode ir para a Justiça, como já falou, e ao TCU, pedir auxílio do governo federal. Mas, enfim, eu acho que estão postergando, né? Porque quando termina a crise,
né? Volta a energia, aí ninguém esquece tudo e vamos esperar a próxima crise, o próximo evento climático. Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo o seguinte, o plano de caducidade, a Enel vai recorrer, se for dada a caducidade, vai ter uma briga jurídica muito grande, na minha opinião. Então, eu acho que a caducidade não é talvez o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja um modelo como foi feito em Goiás. Eu quero recordar a vocês que em Goiás, o governador Caiado, tempos atrás, também insatisfeito com a Enel, né, conseguiu se sentar na mesa e negociar a saída da Enel da concessão de Goiás e a venda dessa concessão para outra concessionária, até brasileira, que não foi naquele momento a Equatorial. Então ali você tentou resolver o problema dessa maneira, né? Uma maneira mais tranquila e sem grandes divergências jurídicas, né? Então agora eu acho que pode ser também esse caminho. Em vez do caducidade, um caminho de você sentar na mesa e procurar uma outra concessionária. Também podemos ter outro caminho. Pode ser até que, eu não sei, acho difícil, porque está uma pressão muito grande em cima da empresa, mas também poderia ser feito um TAC com a Enel, de duração de 1 ano, para ver se ela realmente consegue melhorar a operação dela, coisa que não tem acontecido nos últimos tempos. Mas, enfim, se tanto o caminho da caducidade quanto o caminho de negociar a venda para outra concessionária, significa, então, como você falou, entrar outra empresa. Uma empresa para substituir a Enel tem que passar pelo crivo da ANEEL, né? A ANEEL ela vai julgar se o pretendente a essa concessão reúne características econômicas, técnicas, operacionais para cuidar da maior concessão de distribuição de energia elétrica da América Latina, que no caso aí é a Eletropaulo, né, que era o nome original da empresa. Então aí a ANEEL vai julgar se a empresa tem essas condições. Se tiver essas condições, quer dizer, ela assume a concessão e, posteriormente, se for feita uma renovação de concessão, o Ministério de Minas e Energia é que assina essa renovação da concessão. Então, esse é o quadro. Acho que é um quadro que continua muito complicado, não é simples de resolver, é uma operação muito complicada aí, que reúne outros aspectos, a questão das árvores também, de São Paulo, é uma cidade, é uma concessão com uma densidade demográfica gigante, que é de 4.000, quase 4.000 habitantes por quilômetro quadrado, e a regulação da ANEEL também, Marina e Celso, ela é muito antiga, ela é uma regulação que precisa ser modernizada, porque você também, se não modernizar a regulação, se você não tiver novos critérios de qualidade para exigir do novo operador, não adianta também você trocar um operador pelo outro e aí o risco que a gente tem é ficar com o mesmo problema. Adriano, os sucessivos prejuízos e transtornos públicos, né, sofridos aí pelo comércio, indústria e a população em geral na Grande São Paulo, com a falta de energia elétrica, nos leva aí a considerar a eficiência e o papel da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Que tem a função de regular e fiscalizar a produção, a transmissão e a distribuição e comercialização de energia elétrica. Mas temos aí também a citar uma burocracia e ineficiência operacional, né? Falta de autonomia técnica, muitas vezes a indicação dos supervisores ou das autoridades são substituídos por critérios políticos, né? Se a agência não cumpre a sua função, o impacto recai diretamente na população. É uma coisa que permeia não só a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica, mas outras agências públicas também, né? É claro, Celso, a gente está vendo, né, infelizmente, que de uns anos para cá, o critério da meritocracia nas escolhas dos diretores das agências, e não na ANEEL em particular, como você falou, e na maioria delas, deixou de existir, né? O critério hoje é muito mais político do que do mérito, né? Então, o Senado é que indica o diretor, os diretores das agências, evidentemente o governo manda os nomes, esses nomes são submetidos à Comissão de Infraestrutura do Senado e depois é votado no plenário. Mas a escolha tem sido muito mais, outra vez, por critério político, né? E aí você enfraquece tecnicamente a agência, inclusive, perde um pouco de respeitabilidade, né? Então a gente também precisa, talvez, também repensar
essa questão das agências. As agências também, nos últimos anos, Celso, tiveram um corte de orçamento muito grande, né? Então, o trabalho delas aumentou e o dinheiro para elas executar o trabalho foi reduzido. Então, tudo isso nos leva à seguinte conclusão. Não o que está acontecendo hoje em São Paulo, na concessão da Enel, não é um problema só da Enel. Tem outros culpados também, né? Não vamos botar toda a culpa. Eu até brinco assim, né? Parece filme, né? Quando tem um assassinato na casa, o culpado é o mordomo, né? Então o mordomo agora é a Enel. Mas a Enel não é a única culpada. Eu acho que você tem culpa da ANEEL, que posterga decisões, por exemplo, que não deixa claro os critérios que ela estabelece. A ANEEL é uma agência que controla o Brasil inteiro. Será que não seria o caso também se você tem que ter um pedaço das agências nos estados para poder olhar melhor a coisa? Eu acho que, por exemplo, um contrato de concessão novo deveria olhar características de cada concessionária. Cada concessionária tem uma característica diferente. São Paulo, densidade demográfica muito grande. Rio de Janeiro tem problemas de furto e etc., né? A própria relação da agência com as prefeituras precisa ser revista, porque então fica a culpa, coloca a culpa lá que não cortou árvore, que a linha está lá energizada, não pode tirar a árvore do lugar. Mas, enfim, tem que ter uma combinação melhor, porque senão no final do dia, né, Celso, quem paga a conta é a dona Maria e o seu José, né? Aí se fala, não, vamos aterrar os fios, né? Para não ter problemas de vento aí. Mas aterrar custa caro. Quem vai pagar essa conta? A conta de energia elétrica já está caríssima. Mas está caríssima por quê? Porque você subsidia energia renovável, eólica, solar, não precisa ser mais subsidiada. Se parar de subsidiar, a tarifa pode cair. Vamos criar um fundo, talvez, um plano de longo prazo para aterramento de fios em cidades como São Paulo. Tudo isso para ser pensado, porque senão a gente não vai atacar o problema de forma estrutural. Quer dizer, a gente vai trocar o concessionário e possivelmente os problemas continuarão e a sociedade continuará a pagar a conta do desconforto de não ter eletricidade. Porque hoje, né, Celso e Marina, eu falo que não dá para viver sem eletricidade, sem água e sem oxigênio, né? Hoje o mundo está cada vez mais eletrificado, a gente precisa de carregar o celular, a gente tem ar-condicionado, tem geladeira, tem freezer. E é uma vergonha, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a gente ter nos prédios AAA, apartamentos, escritórios os mais caros de São Paulo, cisternas de óleo diesel, porque para poder ligar o gerador a diesel quando falta energia. Celso, pelo amor de Deus, uma cidade como São Paulo, que a gente fica falando de meio ambiente, nessa última crise da Enel, faltou diesel em São Paulo, faltou caminhão para levar o diesel. Isso aí a gente tem que. Não pode continuar dessa maneira. Um país hoje que tem no-break no computador, porque a gente não tiver no-break no computador, queima o computador. A gente tem leite longa-vida, porque não dá para ter leite na geladeira do supermercado, porque não tem qualidade de energia. Estou falando do país como um todo. Então a gente tem que atacar essas coisas. Não basta culpar a Enel, porque não vai resolver o problema de aumentar a qualidade de energia elétrica no Brasil. As necessidades de mudança são muito maiores. Adriano, você citou aí dos tempos modernos, né? Quando é que São Paulo vai poder ter uma passagem de energia elétrica no subsolo? Depende de quem a vontade para começar esse processo. Eu acho que depende através de uma regulação da ANEEL, né? Eu acho que a ANEEL poderia criar um programa para aterramento difícil. Não é uma coisa simples e demora tempo, como eu falei. E é caro, né, Céu? Porque hoje, se você simplesmente mandar a Enel ou a Light ou qualquer outra concessionária enterrar fio, o que vai acontecer? Ela vai cobrar o investimento. E quem vai pagar o investimento? O consumidor de energia, na tarifa. E hoje, como eu falei aqui para vocês, a tarifa já está muito cara. Todo mundo reclama do preço da energia elétrica e com razão, até porque a gente paga caro e para ser mau serviço, com um produto de qualidade ruim. Então, eu acho que a gente tem que pensar o setor como um todo. O Brasil não está, a crise não tá restrita a essa ponta da distribuidora. Lá na geração também a gente tem problemas sérios. O Brasil hoje, Celso, tem excesso de oferta de energia elétrica, tem tarifa cara e risco de apagão. É uma coisa surreal. Entendeu? Então a gente precisa de rever
esse setor elétrico como um todo, diante desse contexto novo do mundo eletrificado, né? O mundo do século XX foi o mundo da molécula, foi o mundo do petróleo. O mundo do século atual e dos próximos anos vai ser o mundo do elétron, né? A quarta revolução industrial que a gente está vivendo, ela é intensiva em energia, é o data center, é a criptomoeda, é a inteligência artificial, e a gente não pode ficar à margem dessa revolução, né? A gente fala, vamos trazer data center para o Brasil. Como é que vai trazer data center para o Brasil com energia cara e energia de má qualidade? Data center exige uma energia competitiva e não pode faltar, não pode apagar. E a gente apaga na ponta do consumidor e apaga na ponta da geração. Quer dizer, é essa discussão que a gente precisa ter, senão realmente o Brasil, que é um país que tem uma diversidade de energia fantástica, tem uma matriz elétrica 85% limpa, e a gente está jogando uma vantagem comparativa do Brasil pela janela, por falta de uma regulação, de uma legislação adequada e moderna. Vamos acompanhar, então, como é que vai ser todo esse trâmite em relação à Enel. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal do SBT News.